malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigneis por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indigneis para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém. Só até aqui. Essa palavra, ela ardeu no meu coração, como eu vinha falando, eu desde a infância, minha mãe me levava na igreja, como tem muitas crianças aqui, muitas mães e pais, eu sempre costumo deixar essa dica e falar para que você continue levando o teu filho por este caminho, porque não existe caminho melhor, não só para ele, mas para a tua vida também. Eu agradeço ao Senhor porque existiu um momento na minha vida em que eu tentei me afastar do Senhor, tentei conhecer um pouco as coisas do mundo, mas essa palavra que diz: ensina o caminho por onde, ensina o teu filho no caminho por onde ele deve andar, e quando ele crescer ele não se desviará dele. Ela bateu tão forte no meu coração e se cumpriu, porque minha mãe me ensinou quando criança, pastor, e aos 16, 17 anos eu tentei um pouco aproveitar, conhecer as coisas do mundo, mas essa palavra se cumpriu na minha vida, porque quando criança minha mãe me ensinou por onde andar, e quando eu cresci, por mais que eu tentasse conhecer alguma coisa lá fora, eu vi que não era aquilo que Deus tinha para mim e voltei para a casa do Pai. Então essa palavra que eu deixo para você pai, para você mãe, você continue trazendo seu filho para a igreja, mesmo que ele não queira, que muitas das vezes eu não queria, mas criança ela não tem querer, criança muitas das vezes tem que ser forçada. Já na adolescência e adulta é diferente, aí ela já tem um entendimento, mas enquanto criança, traga, faça questão que ele venha, ainda mais com um trabalho tão lindo que o pastor Dan ele faz aqui. Tem uma junção, não só a igreja, mas é o futebol, é tantas coisas que atrai as crianças. Então muitas das vezes não é nem necessário que você faça força, ela vem naturalmente. Mas continue trazendo, amém? Que um dia pode ter certeza que ele dará frutos, e você como mãe, como pai, vai olhar e vai falar: valeu a pena o esforço, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena a oração, valeu a pena levar ele para a igreja, amém? Porque muitas mães e muitos pais hoje choram por não ter tido essa oportunidade de criar o seu filho no caminho que ele devia ser criado. Muitas mães hoje choram por ter perdido filhos para as drogas, para a prostituição, para tantas coisas, porque não ensinou o teu filho no caminho que devia andar, amém? E desde criança eu fui ensinado assim. Eu com 11 anos eu fui morar na concentração do Vasco, em São Januário, fica mais ou menos a uns 100 quilômetros por aí da minha casa onde eu vivia. Eu não tinha condição financeira para ir e voltar, já, apesar de novo eu era bastante alto, os motoristas não deixavam eu entrar pela porta da frente, então era dinheiro de passagem que eu não tinha condição, porque minha mãe nunca pôde trabalhar, porque minha avó ela precisava muito da minha mãe. Na minha casa, Daniele conhece, a Marcela não foi ainda, mas a minha casa antiga é pequena e morávamos em mais ou menos umas 11 a 10 pessoas na casa. E era bem pequena, mais ou menos uns 3 quartos, assim, mas foi bem curtinho. E morávamos lá e eu vi essa oportunidade de jogar futebol, minha mãe sempre me levou, eu fui. Com 11 anos, com 9 anos eu fui para o Vasco, com 11 eu tive que morar na concentração porque financeiramente não dava mais.
Vasco não queria deixar que eu morasse lá, porque para morar pessoas no clube tem que ser de outro estado, no mínimo que seja de Barra Mansa, Macaé, que ficam a 300 km, 400 km do Rio. Então pessoas lá de São Gonçalo, que não era tão longe, eles não queriam deixar morar lá. Mas eu fiquei sem alguns treinos, não tinha mais condição financeira, até que me ligaram e aí a gente entrou num acordo e só podia ir morar a partir dos 12. Aí eu tenho certeza que já fui o Senhor fazendo o primeiro milagre na minha vida. A partir dos 11 anos eu tive que deixar a minha mãe, minha família toda, para morar em São Januário. E graças a Deus, em São Januário tinha uma igreja perto, a Igreja Batista. A gente sempre procurava ir mesmo novinho, mas você viver num meio onde não tem um pai para te aconselhar, não tem uma mãe para te dizer não tem muitas coisas para te regrar, você acaba vivendo aquele meio e fui crescendo em São Januário lá, fui crescendo. E já partindo para outro lado, falando um pouco mais, eu tinha 15 anos, foi um ano crucial na minha vida, eu sempre falo disso, porque foi o ano divisor de águas, foi o ano em que essa palavra de Deus, quando eu li, pastor, tocou bastante no meu coração, porque com 15 anos de idade, a categoria era infantil, entre 14 e 15, 14 é o primeiro ano de infantil, 15 é o segundo ano, depois passa o primeiro ano de juvenil com 16, segundo ano de juvenil com 17, júnior com 18, 19, 20, aí depois vai pro profissional. E com 15 anos, eu já tinha passado o primeiro ano de infantil com 14 sem jogar, porque normalmente jogava os mais velhos e os mais novos que tinham muita qualidade, era absurdo, só para jogar com os mais velhos, porque quando criança e quando adolescente, a força física faz muita diferença. No profissional nem tanto, qualidade sobressai muitas das vezes, mas quando mais jovem, a força física, como de 14 para 15 tinha uma diferença, jogava os de 15 anos. Quando eu fiz 15 anos era a minha vez de jogar, eu ainda era reserva no Vasco, fomos disputar um campeonato que se chama Gazetinha, em Espírito Santo, que todo ano tinha, a gente ia jogar, e eu fui no banco, mas eu estava firme com Deus naquela época, bem firme com Jesus, e lá na concentração mesmo eu fazia umas reuniõezinhas com meus amigos lá, alguns que já eram também, que eram porque a mãe era e assim, e outros porque gostavam de orar, essas coisas assim, cantar os louvores. Tinha um amigo meu que uma vez se machucou na concentração, pediu para que eu orasse, não era da igreja, não era nada. Mas Souza, ora aí, ora pelo meu joelho aí, tá doendo, amanhã tem jogo, porque 15 anos era assim, jogo sim, jogo não. Era dia sim, um dia você não jogava, no dia seguinte você jogava de novo. E ele se machucou e pediu, Souza, tá doendo muito, ora aí, porque senão eu não consegui jogar depois de amanhã. E eu orei pelo joelho dele, lá tinha um vidrinho da unção, e a gente levava, minha mãe sempre me dava para eu levar, a gente ungia, orava. E graças a Deus ele ficou bom, você nem se doía tanto assim, mas Deus curou ele jogou no jogo seguinte, assim a gente ia levando. Até que chegou a minha vez de jogar. Eu era reserva e o técnico já estava meio classificado o time, botou o time misto, reserva para jogar, e eu fui jogar. Eu já tinha machucado o braço direito, tinha luxado o braço direito, estava com uma faixa daqui, aqui o braço estava meio assim, tinha luxado, estava com uma atadura, tudo, esparadrapo. Fui jogar e no meio do jogo eu tive uma entrada lá, eu pulei por cima do menino e quando eu fui apoiar, eu tirei esse braço porque estava doendo, fui apoiar só esse, eu acabei quebrando o braço, tive que ir para o Rio às pressas para operar, eu fraturei, esfacelou, tive que operar, coloquei um pino aqui e com 15 anos eu não entendia muito esse negócio de contusão, ter que parar. E aí eu tive que pegar um ônibus, naquela época não era mais de avião, né? Categoria de base é complicado. E eu peguei um ônibus de Espírito Santo para o Rio, mais ou menos 7, entre 8 horas. Que o ônibus batia, meu braço doía quando eu mexia. Eu cheguei no Rio, chorava, porque queria estar com os meus amigos, e não podia. E voltei, todo mundo ficou bastante triste por eu ter, porque querendo ou não, divertir com a galera, eu sempre fui um pouco alegre, feliz. E aí teve aquela tristeza toda, eu voltei, operei, o time foi campeão,
voltaram e eu operei, depois comecei a fazer fisioterapia, depois de 2 meses mais ou menos, isso foi em janeiro, mais ou menos para final de fevereiro para março, assim, eu comecei a treinar, mas não com grupo, correndo, fazendo fisioterapia. Depois de uns 3 meses já tinha começado o Campeonato Carioca de infantil, o time já estava jogando e eu voltei com o grupo. Isso que eu voltei, não demorou 3 jogos ou 5 jogos no máximo, eu tive um problema que até hoje eu carrego comigo. Foi meu pubis, começou a doer, mesmo jovem, porque eu jogava campo-salão. E o salão tinha muito impacto, desde jovem, com 15 anos meu pubis começou a doer muito. Eu tive que parar e antes não tinha nem tecnologia, nem nada, para que eu voltasse mais rápido. Naquela época, e base também, eles não davam muito valor para isso. E eu fiquei, o que era para ficar pouco tempo, acabei ficando 5 meses sem jogar, só fazendo fisioterapia. E na minha cabeça que eu não entrava muito bem. Por mais que eu fosse da igreja, por mais que eu fosse um menino tranquilo, aquilo não entrava muito bem na minha cabeça, eu não conseguia entender. Porque eu servia a Deus, porque eu orava pelas pessoas, sendo que eu mesmo só vivia machucado, eu mesmo só vivia parado, eu não jogava. Eu costumo dizer que no meu quarto eram 12, desses 12, só eu e o Allan Kardec, que hoje está no Palmeiras, que é meu amigão de infância, só nós dois não tínhamos empresários. Ele porque não queria, porque ele sempre foi um menino que teve uma condição legal, os pais trabalhavam, o pai dele sempre cuidou das coisas dele, não deixou que o empresário cuidasse. Eu era porque o empresário não queria ficar comigo, porque eu só vivia machucado. Inúmeras vezes eu pedia para os meus amigos de quarto, que eram números, eram 10, eram 6 beliches, eram 12 crianças, né, adolescentes. E eu pedia para os meninos, vai lá falar com ele, para ficar comigo também, porque toda sexta-feira, esses 10 meninos que ficavam no quarto comigo, eles iam no centro do Rio, no escritório do Richard, eu lembro o nome dele até hoje, pegaram R$40. Pegava todos eles, pegavam R$40, era uma ajuda de custo que o empresário dava para eles, e eu, como nunca tive um pai presente, meu pai hoje, pela misericórdia do Senhor, aceitou Jesus Cristo até aqui em Porto Alegre, é um pai presente, que me acompanha. Muitos falam, depois que eu virei profissional, ele se aproximou, e independente disso, ele é o meu pai, eu amo. Eu não tenho tanta afinidade com ele como eu tenho com a minha mãe, ou com até primos que conviveram comigo. Mas ele é meu pai, eu amo, o que ele precisa, eu estou sempre pronto a ajudar. Mas a minha infância não foi assim. Nunca tive esse pai presente. Minha mãe nunca pôde trabalhar firme, de carteira assinada, assim, porque tinha que cuidar da minha avó, às vezes fazia um bico aqui, outro ali. Então, condição financeira, eu ficava mais ou menos um mês sem ir para casa, às vezes. Porque, por causa da passagem, então eu ia para casa do Kardec, eu ia para casa de alguns meninos que tinham uma condição melhor, me chamavam, Souza, vamos lá para casa. Eu sempre que eu ia, eu tentava fazer o máximo de agrado. Eu lavava prato, eu lavava copo, eu arrumava minha cama, para que eles pudessem me chamar de novo, e isso acontecia. Passava outra semana, Souza, vamos lá para casa, tinha briga até. Não, ele vai para mim essa semana. E graças a Deus, minha infância foi assim, Deus sempre cuidou de mim nesse quesito. E eu, com 15 anos, voltando a esse assunto, ele não queria ficar comigo porque eu vivia machucado. Eu falei com um amigo meu um dia bem sério, eu pedi lá pra ele. Aí ele foi bem sincero comigo, o Edu. Falou, Souza, ele não quer porque ele falou que você se machuca muito e não vê muito futuro nisso. Então ele não... Eu falei, então tá. E me entristeci muito, porque eu vi meus amigos comprando biscoito e tantas coisas que eu não podia ter na época. E me entristecia e eu não entendia. Eu falei assim, por quê? Porque se eu busco, se eu oro, se eu faço tantas as coisas e só acontecem essas coisas comigo, meus amigos que não estão nem aí pra nada, apesar de adolescente, vivem fazendo um tipo de besteira e vivem prosperando. Foi quando eu li essa palavra: não te indigneis por causa dos malfeitores. Agrada-te do Senhor, faz o bem. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mais à frente diz, para não se importar com isso, porque isso vai acabar mal. Não adianta
Se você hoje tem buscado ao Senhor com tudo que você tem, tudo que você pode, se você tem feito a obra do Senhor de uma forma em que você nunca fez, mas se você não vê os frutos momentâneos, se as coisas não estão acontecendo, e você olha para o lado e vê a sua tia, o seu tio, o seu amigo que está prosperando, seu primo que está prosperando, sendo que ele vive uma vida totalmente errada diante do Senhor, e você se pergunta: por que, Senhor? Por mais que eu me perguntasse aquilo, eu nunca deixei de buscar o Senhor. E essa é uma dica que eu dou a você. Por mais que você tenha buscado ao Senhor e as coisas não tenham acontecido, continue buscando. Uma das coisas que o Senhor preza e preserva é a perseverança. É o nunca desistir. Porque com Ele mesmo, Ele nunca desistiu de você, Ele nunca desistiu de nós. Naquela cruz, Ele passou por tudo que Ele passou, sem desistir. Se tem uma coisa que Ele preza muito, é a perseverança. Se as coisas não vão indo bem hoje, continue perseverando. Se tem um momento que as coisas não estão, continue perseverando, porque uma hora Ele vai se levantar ao seu favor. Basta somente nós crermos que isso vai acontecer. E eu, na minha adolescência, continuei buscando ao Senhor, mesmo um pouco triste, eu orava, continuei na minha vida, e depois de 5 meses eu voltei a jogar. Já era setembro, já tinha meio que perdido o ano todo. Voltei a jogar com meus amigos, voltei. No jogo contra o Flamengo na Gávea, tava 0-0 o jogo, 15 minutos no primeiro tempo. Eu voltei a jogar, o treinador botou de titular, e com 15 minutos no primeiro tempo eu fui chutar uma bola e aí fraturei a metade do pé, quebrei mesmo o meio do pé. E eu não queria acreditar naquilo, eu falei: não é possível. Eu saí do campo, bati o pé no chão assim, e o treinador: dá pra voltar? Eu falei: dá. E voltei pro jogo, sendo que quando eu firmei de verdade o pé no chão assim, parecia que tinha um buraco, eu olhava pra trás, não tinha nada. E eu queria jogar assim, fiquei mais ou menos uns 5 minutos com o pé quebrado jogando, porque eu não queria acreditar naquilo. Eu falei: não é possível, isso aqui não é nada. Porque às vezes no futebol a gente toma pancada, dói muito, mas a gente continua jogando, aquilo, o sangue tá quente. Às vezes você esquece, continua jogando e vai embora. E eu não queria acreditar: não, isso aqui não é nada. Eu continuei jogando. Mais uns 5 minutos, aconteceu um gol que eu não consegui acompanhar, porque o menino me driblou e eu tava doendo, já comecei a mancar forte. Aí falei pro treinador pra sair, deu uma dura lá e tal, e eu fiquei bastante triste. Logo em frente o Flamengo, na Gávea, tem não sei se é o Souza Aguiar que tem na Gávea, Miguel Couto. E eu fui, não tinha carro, não tinha nada, no meio do jogo todo de Vasco, eu fui mancando com o pé só, fazer radiografia, meu pé já estava bastante inchado, eu sentei na cadeira de roda lá, minha mãe estava me acompanhando, com um médico do Vasco. Cheguei lá, fui para emergência, fiz o raio-x e deu que tinha quebrado a metade do pé. Eu chorava. Voltei, já com o pé engessado. Aí o time ganhou 4-2, no vestiário, o menino brincava até comigo, o treinador me zoava: tem que te levar na benzedeira, tem que te levar para fazer alguma coisa aí, te levar na tia lá, não sei da onde, porque tá brava a coisa. E eu ficava triste aquilo, e aquele ano eu torcia para que acabasse. Foi um ano onde na minha profissão as coisas não aconteceram tão bem, mas foi onde eu tive um dos testemunhos, e onde hoje eu posso falar para vocês que se não tivesse acontecido nada disso na minha vida, eu não sei se hoje eu estaria aqui. Às vezes o Senhor permite que aconteça coisas na sua vida para que no futuro você venha falar daquilo com propriedade, falar que você passou por aquilo de cabeça erguida, que o Senhor sempre foi com você, que você superou tudo aquilo. Não na sua força, porque não era na minha força. Na minha força eu queria muitas das vezes desistir. Mas eu não podia desistir, porque se eu voltasse para casa eu seria um derrotado. Lá onde eu morava todo mundo falava que não ia dar certo, porque eu vivia quebrado. Sempre que eu me machucava eu tinha que ir para casa da minha mãe, não ficava na concentração. Eu apareci lá em um ano umas 3 vezes, com o braço enfaixado, com a perna enfaixada. E muitos falavam: não, isso aí não vai dar certo porque só vive quebrado. Então eu não podia voltar para casa com isso. Eu não podia voltar para casa sendo derrotado, eu tinha que continuar
E foi onde o Senhor me deu força, foi onde o Senhor me sustentou. Então, foi necessário que tudo isso acontecesse na minha vida. Eu falo para você, se você estiver passando por situações hoje que não seja a melhor momentaneamente, continue buscando. Continue buscando, porque a gente tem testemunhos, não só o meu, como o próprio Dan, que passou pelas drogas, como inúmeras pessoas. Cada um tem o teu testemunho, que passou por coisas e no futuro, hoje elas falam com propriedade, eu venci isso. Mas não foi na minha força. Não foi porque eu sou forte. Não foi porque eu ainda era uma criança. E dali eu, com 16, 17 anos, eu assinei meu primeiro contrato com o Vasco. E fui profissional em 2008. E hoje já estou uns 6 anos jogando como profissional. Fui vendido para o Porto. Voltei para o Grêmio agora, para o Brasil. E Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, porque eu creio que o Senhor, Ele tem um momento certo para todas as coisas. Foi necessário, eu quero deixar bem frisado, que foi necessário acontecer aquilo tudo. Então você pode olhar para a sua vida hoje e de repente está desempregado, de repente o emprego, o seu patrão pega no seu pé, ou não te dá o salário que você mereça, ou na sua escola, você jovem, adolescente, estão zombando de você, dizem que você não vai conseguir chegar onde você quer, se você quer ser um doutor, se você quer ser um dentista, um jogador de futebol. As pessoas estão dizendo que você não vai conseguir por inúmeras situações que têm acontecido. Continue perseverando. Até que o Senhor diga para você, pare, não para. Até que o Senhor te mostre um outro caminho e fala, vai por esse aqui, porque não é isso que eu quero para você. Continue. Por mais difícil que seja, por mais situação que exista, continue perseverando. Foi assim na minha vida. Eu perseverei, eu não parei. Chorei muitas das vezes. Até como profissional, até hoje eu choro. A Dani é prova disso, porque em Portugal, como profissional, já tinha sido vendido, pastor. Por um dinheiro legal. Fui lá para fora e não jogava no Porto no começo. Depois eu até comecei a jogar, mas não jogava. E eu chegava em casa triste, chorava. Ela sabia muitas das vezes, quando eu era convocado, ficava fora da relação dos 18. E eu chorava assim, porque o Senhor me trouxe para cá para passar por isso. Eu não entendia, mas foi onde eu me apeguei mais com o Senhor. A gente encontrou uma igreja lá onde eu passei a cuidar dos jovens. A minha esposa era do Ministério Infantil, a gente buscava os jovens. E do nada o pastor falou, ó, não tinha jovens. A gente tem alguns jovens aqui na igreja que precisam de uma direção, e eu comecei a pegar aqueles jovens, ia buscar os jovens em casa, e no dia de culto jovem, que era no sábado, a igreja tinha bastante gente, tinha uns 40, 50 pessoas, sendo que na igreja, jovens, só tínhamos 5, 6, e a gente ia buscando, ia evangelizando, ia usando aquilo que Deus nos deu, com a fama do Porto, o pessoal torcendo do Porto jovem, vamos, e a gente ia buscando nas casas, e foi aonde eu mais me apeguei com o Senhor, passando naquele vale, passando naquela dificuldade. Eu continuei dizimando, eu continuei buscando, mesmo chorando. Eu ia para o treino, eu tentava sorrir, tentava dar o máximo, mostrar para eles que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que traria minha felicidade, que minha felicidade estava em Cristo. Então, no meio deles, muitas das vezes eu sorria, brincava, mas chegava em casa eu ficava triste quando eu não era convocado. E foi assim na minha vida, mesmo hoje em dia, quando as coisas não acontecem no campo, a gente torce, a gente, Senhor, isso não vai acontecer, vai dar tudo certo. Como agora a Copa do Brasil, a gente foi desclassificado, a gente disse, esse ano vai. E não foi, e a gente se entristece, a gente chora, a gente não sai de casa. Minha esposa, hoje em dia, ela já está bem comigo e aprendeu e leva na boa. Eu falei, não quero ir hoje nem na igreja. Não vou nem na igreja, eu oro aqui, eu oro, deixo em casa, não quero sair para comer, não quero sair para fazer nada. Quando a gente perde, é uma tristeza imensa. Mas a minha felicidade é saber que o Senhor sempre esteve comigo. A minha diferença entre outros amigos que eu tive na infância, o que eu tenho até hoje, é que na derrota, nos momentos difíceis, quando as coisas não dão certo, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho Jesus Cristo para recorrer. Nos momentos em que eu perco, minha esposa me
dá uma palavra, eu tenho uma mãe também que me manda mensagem, me dá uma palavra. Eu tenho Jesus Cristo que me consola, por mais tristeza que exista, porque a tristeza ela vai vir, não existe. Eu aceitei Jesus hoje e acabou, não vai ter mais tristeza. Não, a tristeza vai vir, ela vem. A palavra do Senhor diz que o sol ele vem sobre o ímpio, a chuva vem sobre o ímpio e sobre o justo. As coisas ruins também vêm sobre o ímpio e sobre o justo. Agora, a única diferença é da forma que você lida com essa situação. Quando as notícias ruins vêm, o servo de Deus ele vai clamar, ele chora, mas chora aos pés do Senhor. As pessoas do mundo, quando vem uma tristeza, uma decepção, uma depressão, coisas que elas não esperavam, que elas não programavam, muitas delas procuram a droga e depois dali nunca mais saem. Muitas delas vão para a prostituição. Quando está ruim no casamento, procura prostíbulos, vai para certas coisas. Essa é a única diferença do homem de Deus do homem que não serve a Deus. Porque a dificuldade ela vai vir para a sua vida, ela vai para a vida daqueles que estão lá fora também. E é por isso que Jesus Cristo veio. É por isso que Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você pode vencer também. Eu não sei daquilo que você tem passado. Se eu fosse falar tudo o que aconteceu na minha vida hoje, a gente não sairia daqui. Porque tem muitas coisas, tem muitas bênçãos que o Senhor tem me dado. Existiam muitas tristezas também, mas que foi necessário, como eu falei, para que hoje eu estivesse aqui.